fiéis ao sentido de água. Nem sempre, quando tratamos a água, até em políticas públicas, nós estamos sendo profundos e realmente comprometidos com os discursos, com os marketings, com as carreiras, com as cargas ideológicas que tem sobre as políticas públicas. Que aqui a água está sendo respeitada profundamente. São apenas caminhos, são apenas atalhos, às vezes, e às vezes equívocos. Mas dentro da poiesis, da coisa da obra, da poesia como profunda manifestação da vida, como expressão de relação, como expressão de comprometimento, a água, o que faz, o que dá o sentido. Eu sou ex-secretário de Cidadania Cultural do governo Lula. Eu entrei com o Gil no Ministério da Cultura, depois fiquei com o Juca, saí quando chegou a Ana de Holanda. Nós fizemos um programa chamado Cultura Viva, que é os Pontos de Cultura. Eu sou um dos criadores do programa, Isabela está circulando por aqui, era uma das que estava na equipe. Os Pontos de Cultura, o que era? E o que era isso? É um programa profundamente, concretamente, essencialmente ligado às águas. Por quê? Por isso que Vera falou, primeiro por ser radicalmente incentivador do fluxo. Então, fluxo, isso para o Estado, é um problemaço. Porque o Estado tem um antecedente perverso, não a luta que se faz nos últimos anos para melhorar esse Estado como nós temos vivido. Como foram os próprios, foi essa própria gestão do Ministério da Cultura, que hoje continua de uma certa maneira. O fluxo prescinde, ele determina, ele permite que as pessoas estejam abertas a uma convivência e o compartilhar. Tem um dos slogans, então vários slogans dos pontos de cultura assumidos, são faixas de movimento, que um era assim: se tem o dom, reparte com, que é uma frase de camiseta. Se você tem o dom, reparte com. Isso é um princípio compartilhado, do compartilhar, que vai desde os processos tecnológicos. A gente tem nos pontos de cultura, ou tinha, não sei agora, um trabalho muito grande com a cultura digital, por exemplo, que era provocar e determinar que as pessoas tenham autonomia sobre as ferramentas de expressão, inclusive com a libertação dos processos tecnológicos importados, como o Windows, por exemplo. Nós trabalhamos com, inclusive, uma determinação, foi um decreto do presidente Lula que a esplanada do Ministério desconheceu profundamente, ainda continua se trabalhando com o Windows. E isso era uma maneira de liberdade, que era um processo aberto. Eu tive no Xingu para implantar portais, tive a honra de conviver muito tempo com os Galactis, tem um nome, chama Curauá para eles, e dessa convivência. E a primeira coisa que você percebe, também nos pontos de cultura indígena, aquilo que ele falou da paciência. É preciso um tempo, é um outro olhar. Os filmes do Vídeo nas Aldeias, por exemplo, do Carrelli, que é um coordenador, eles provocaram, num grande crítico francês, que formatou, vamos dizer assim, toda a ideologia, toda a essência, o discurso do cinema novo brasileiro, que foi uma revolução. E quando ele foi ver os filmes produzidos nas aldeias, ele falou assim: olha, é um choque para mim, porque é um outro tempo, é um outro olhar, é uma outra... E isso você percebe nas aldeias, e percebe nessa relação, que vem profundamente da relação com a água, com os ciclos que os rios imprimem, porque tem os tempos das pescas, tem o tempo certo daquilo, o tempo aquilo de colher, o tempo de olhar, o tempo de plantar. Isso dá um ritmo, até mesmo na relação com os utensílios. Às vezes você se recusa, no caso de uma aldeia, se recusava a ter um utensílio onde aprisionasse a água na moringa, porque ela estava fresca correndo ali à beira da porta, era só ir lá e beber. Isso num tempo que isso era possível. Esse tempo, essa possibilidade de você transformar a sua vida, e com a sua vida você transformar a realidade, é o grande poema. É o grande poema, e isso tem muito, muito, muito a ver com a água em si, o que ela nos ensina de compartilhamento, de fluxo. Ela é transformada em arte, a gente já conhece. Vinícius e Tom, quando chegam em Brasília,
no Catetinho ainda, que foi o Palácio de Tábuas, a primeira habitação de JK para a construção de Brasília. Ele corre para um córregozinho e compõe Água de Beber, que é simbólico. Uma das primeiras composições de Vinícius e Tom no Planalto Central é Água de Beber, que é uma música famosa. Então, nas canções praieiras de Caymmi, as marinas de Pansete, as citações da água na música popular brasileira são imensas. Mas dessa água que a gente toca aqui, que a gente procura trabalhar como poieses, como obra, como poesia transformadora, é uma água de compartilhamento e de fluxo. Onde eu tenho até nesse caminhar que os pontos de cultura me ensinaram, são 4 mil pontos de cultura implantados no Brasil, na relação que eles têm, eu tenho 2 lembranças. Uma, eu já tinha um poema antigo, que é um trecho, que é o meio ambiente começa no meio da gente. Essa foi uma frase forte, foi usada até na campanha de Dilma, quando a gente tentava dialogar com Marina, para ver se fazia uma relação dos votos verdes, para trazer para um lado, e foi usado como adesivo. Mas é um trecho de um poema, que esse meio ambiente começando no meio da gente, cria essa relação de compromisso. E a outra é uma fala, é uma lembrança que eu tenho de um senhor chamado Aristide, que ele é de um lugar chamado Afuá. Afuá é uma ilha do Marajó que é toda sobre água. Então as pessoas andam de bicicleta porque não comporta carro e é toda em palafita, a cidade inteira em Itapema. Aí ele dizia assim, quando eu digo a alguém para não jogar saco de lixo na água, a pessoa fala, você é dono do mar? Que folga é essa? Você não, o mar, nós, e o mar é que é dono de todos nós. Porque se é tudo que a gente joga, a gente recebe de volta. Então a vida é revida nesse sentido. Então e às vezes quando ela volta de uma maneira bastante brutal. Eu só tenho a dizer que nesse momento o que a gente pode fazer aqui, o que a gente tem a fazer aqui, eu percebi, por exemplo, na fala do Avá Canoeiro, que foi bastante no dialeto dele, na língua dele, se você fechar os olhos e deixava aquilo vir, era água. Você tinha uma compreensão do que ele estava falando. Você não tinha um entendimento, mas você estabelecia um outro plano de compreensão. Isso para mim é a poesia que interessa, essa é a poesia que vai permanecer, essa é a poesia que vai tirar essa sociedade de narcose, ou a sociedade narcisista, essa sociedade que procura mais se relacionar pelas representações culturais do que pela vida propriamente dita, que tem um pavor da vida impressionante, o pavor das coisas vivas. Você prefere, se pôr do sol for transmitido ao vivo pela televisão em alta definição, vai todo mundo ver o pôr do sol na TV e não abre a janela, caso a sua janela aberta desce para o pôr do sol. Há uma busca, há uma espécie de vício mesmo. Fala tanto em droga, né? Fala tanto em tirar as crianças da rua, mas se os garotos têm a droga, por que não tira as crianças também de dentro de casa? E as ruas ficam seguras e as crianças podem se relacionar na rua. Então há um vício de se conviver com a representação daquilo que parece, que já disseram que é vida, que é a questão da cultura, e uma certa dificuldade da relação com a natureza mesmo, com a coisa viva, com o prazer, né? Às vezes eu penso que os pontos de cultura para o Estado foi um choque tão grande, e o choque é porque o Estado não tinha um controle, não tem ainda um controle muito forte sobre a sociedade, então aquilo espantou de uma certa maneira, e hoje há uma espécie de acomodação dessa política, que é necessária também por ser dinheiro público, mas uma acomodação às vezes com tons um pouco exagerados, no meu entendimento. E quando a liberdade era a questão principal desse movimento, dessa movimentação. Então, se tem algo que na poiese da água isso nos ensina, também na política pública, essa capacidade que ela falou das infiltrações, de trabalhar pela fresta. O Estado, na verdade, é uma palavra concreta, porque se o Estado for sólido, ele quebra, ou fura, ou machuca a gente. Se o Estado for fluido, ele também escoa. Se o Estado for vaporoso, gasoso, ele também vai para o céu. E a gente sempre procurou trabalhar no estado poroso das frestas, que compartilha, que tem a humildade de ouvir e de se encantar e trocar com a sociedade.
Essa é a minha pequena contribuição nessa tarde. Agradecer muito a você. Maravilhosa.